todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando as túnicas e vestes que Dorcas fizera quando estava com elas. Mas Pedro, fazendo-as a sair, a todas pôs-se de joelho e orou. E voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, assentou-se. Amém? Amém. Coloca a sua Bíblia no banco ou na cadeira. Feche os seus olhos por um instante. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, é no nome do Teu Filho Jesus, Senhor, que nessa noite estamos aqui, ó Pai, para ouvir a Tua voz. Sim, meu Deus. Já ouvimos o Senhor falar, vimos, Senhor, o Senhor aqui operar. Senhor Deus, em nome de Jesus, agora eu quero te pedir, ilumina a nossa mente, para que possamos entender a Sua palavra, que a Sua palavra penetre dentro do nosso coração. Sim, meu Deus. Senhor Deus, muito obrigado por tudo. Nos abençoa nessa noite com a Tua palavra. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém? Amém. Por isso, Senhor. Você que glória a Deus. Irmãos, nessa noite eu quero falar sobre missão. E quero falar sobre a vida de uma mulher chamada Dorcas. Você talvez nunca leu, ou alguns irmãos já leram, e muito pouco se prega sobre essa mulher. Então eu vou dar um pano de fundo aqui para a gente entender nessa noite a mensagem que Deus colocou no meu coração. Em primeiro lugar, essa mulher era uma discípula de Cristo. Amém? Amém. E o interessante é que a vida dessa mulher era marcada por boas obras. Ela era uma mulher que tecia roupas e doava às viúvas. Era uma mulher que fazia o bem naquela comunidade. Ela era uma mulher que, tão cheia de boas obras, que a Bíblia diz que quando ela morre, que ela fica doente e morre, muitos estavam em prantos, em choros, ali ao redor daquela mulher que agora estava morta. Chega até um certo ponto de tanto amor que as pessoas sentiam por ela, que alguns vão lá, alguns discípulos vão lá e chamam Pedro para estar com aquela mulher agora morta. E a Bíblia diz que os discípulos trazendo Pedro ali e encontrando aquela mulher agora morta, a Bíblia diz que as mulheres ali, que Dorcas abençoou no decorrer da sua vida, estavam mostrando as roupas que ali ela fizera. E Pedro, olhando aquilo, disse àquelas mulheres, àquelas viúvas: saiam. E retirando todas elas, todo aquele povo que estava ali, naquele momento, a Bíblia diz que Pedro ora e aquela mulher ressuscita. Amém? E aí corre a fama daquela mulher agora ressuscitada em um grande milagre de Deus, e muitos se convertem. Mas nessa noite eu quero falar um pouquinho sobre a vida dela. A gente não sabe muito bem, mas algumas coisas a gente pode tirar daqui sobre missão. Porque muitas vezes a igreja ela tem uma mentalidade errada sobre missão. Por quê? Missão, irmão, missão que Cristo deu, Ele deu a todos os seus discípulos. Quando você se entrega a Jesus, você é chamado para ser um missionário. Aleluia. Ide por todo mundo pregar o Evangelho a todas as criaturas. É para todos. E isso desde quando você se converte. Você que é um discípulo de Cristo, você se torna um missionário de Deus. Levar Cristo a outras pessoas. Mas o que acontece muito no meio da igreja é um pensar errado que surge no meio de nós, que só alguns são missionários. Só alguns podem pregar o Evangelho. Só alguns podem ganhar almas. Só alguns podem fazer pessoas se encontrarem com Cristo. Os obreiros somente, só os pastores, só os apóstolos. Mas, irmão, nessa noite eu quero aqui mostrar para você que você pode tocar as pessoas. Aleluia. E Cristo te chamou para tocar essas pessoas, a vida delas. Amém? Amém. Muitas pessoas dependem de você.
Glória a Deus. Glória a Deus. A primeira coisa que eu quero aqui mostrar, irmão, é que a igreja está errada no ponto de achar que ela não é apta. As pessoas se acham, olham para si e dizem: eu não tenho dom. Eu não sei pregar como o pastor Valdeci. Eu não sei cantar como a Vanessa. Eu não sei fazer igual aquele irmão lá. Eu não tenho dom de milagre. Eu não tenho dom de orar e curar. Eu nem creio que Deus ouve minha oração, então eu não tenho condições de fazer nada. Então meu negócio é vir no culto, ficar sentado aí, acaba o culto, eu vou embora e pronto. Mas eu quero te dizer, você está errado. Por quê? Porque a igreja pensa que fazer missão depende de ter um dom espetacular. Amém? Amém. Que para mim, tocar as pessoas, impactar o mundo, eu preciso ser um homem que tem o dom de fazer milagres, que profetizo. Eu quero te dizer, essa mulher aqui, ela não tinha um dom de milagres. Amém? Amém. Essa mulher, se a gente for ler aqui, não tinha nada de espetacular na vida dela, de grande poder. Ela não falava em línguas, ela não profetizava, ela não revelava, mas ela tocou na sociedade. Amém? Amém. Quando ela morre, as pessoas choram, as pessoas vão lá, as pessoas planteiam a morte dela. Ela, pelo testemunho dela, ela ganhou muitas almas a Cristo. Ela era uma grande discípula, sabe por quê, irmão? Aleluia. Amém? Glória a Deus. Dom de fazer roupa. E com esse dom ela alcança pessoas. Pedro, através da vida dele, ressuscitou pessoas, fez milagre. A Bíblia fala que as pessoas colocavam os enfermos ali para a sombra de Pedro passar e eles serem curados. E assim pessoas eram convertidas pelos dons de Pedro. Mas essa mulher, pela sua postura, ela ganhava almas para Jesus. Aleluia. Sabe o que eu quero dizer para você, irmão? Que a gente complica muito. A gente dá muitas desculpas para a gente não fazer a obra de Deus. Verdade. E Deus está te chamando para fazer com aquilo que você tem. Oh, glória a Deus. Amém? Aleluia. Deus quer que você use o simples. Deus usou o simples dessa mulher para impactar a comunidade dela. Irmão, você pode tocar pessoas com o simples da sua vida. Oh, aleluia. Glória a Deus. Deus chama, irmão, do simples. Tudo começa no simples, nas pequenas coisas. Não começa no espetacular. Pedro, ele era pescador. E Deus disse: eu vou fazer você pescador de homens. Aleluia. Mas ele era pescador. O que era Pedro? Sabia pescar. Irmão, você tem dons. E Deus quer usar esses dons. Amém? Amém. Pedro era pescador, um pescador natural. E Deus diz: Pedro, você tem condições, você é apto para pescar. Agora você vai parar de pescar peixe, você vai usar a sua rede para pescar almas. Aleluia. Use o que você tem no seu mão. Eu gosto muito do que Deus disse a Moisés. Ele olhou para Moisés e disse: Moisés, o que tu tens na mão? Ele diz: eu tenho uma vara. Lance a vara. Não é assim? Toque. Você vai ver que Deus usou muito o cajado, aquela vara de Moisés, para passar o mar vermelho. Toca lá, joga a vara que ela vira serpente. Usou aquilo que estava nas mãos dele, uma pequena vara. Mas o interessante é porque Deus manda, naquela parte que ele fala: lança a vara, joga aí o cajado, Moisés, e ele joga, e aquele cajado vira uma serpente. Deus está ensinando para Moisés, para ele ir fazer missão. Na sua mão é um cajado, mas na minha mão se torna um milagre. Você está entendendo? Para você pode ser pequeno, mas é tudo que Deus precisa para fazer um milagre na vida de alguém. Eu quero te dizer, irmão, a gente tem que parar de
tentar buscar só as coisas espetaculares. E começar a conhecer Deus nas pequenas coisas. Eu vou te dizer uma coisa, quando eu me converti, que eu vim para a igreja, eu queria tudo no espetacular. Eu queria ver anjo. Eu queria sentir poder de Deus. Eu queria ser arrebatado ao terceiro céu. Eu orava para Deus, falava: Senhor, me mostra uma luz. Senhor, eu quero ver coisas grandes. Eu era assim. O que me chamava a atenção é as coisas espetaculares. Aí eu vi alguém profetizando, eu falava: Deus, como que profetiza? O que essa pessoa vê? Como que ele vê o futuro? Eu quero ter isso, eu quero ver também. Um dia eu cheguei para a pastora Geralda, a minha pastora, e falei: pastora, como que é esse negócio de revelação? O que você vê? E o negócio de falar em línguas aí que eu não entendo, como que é? Me explica. Ela não sabia explicar. Eu tinha vontade de coisas espetaculares. Mas com o decorrer do tempo que eu fui servindo a Deus, eu aprendi uma coisa: que você vai conhecer Deus é nas pequenas coisas. É na rotina da sua vida. É ali que você conhece Deus. Oh, glória a Deus. Sabe por quê? Porque as coisas espetaculares acontecem de vez em quando. Mas a rotineira está todo dia ali com você. Você precisa conhecer Deus nas pequenas coisas. Aleluia. Ver Deus nas pequenininhas. Porque quando você começa a ver Deus nas pequenas coisas, quando chegar as grandes lutas, você vai conhecer Deus nas grandes. Você vai saber que Ele está ali perto de você. A gente costuma dizer praticar a presença de Deus. O que é praticar a presença de Deus? É você perceber Deus em tudo que você faz. Aleluia. Você está entendendo? Amém. Então, com o passar do tempo, a gente precisa amadurecer e saber que Deus vai se apresentar a nós nas pequenas coisas. Nem sempre vai vir anjo. Nem sempre Jesus vai vir para falar conosco pessoalmente. Ele não vem. Mesmo que a gente queira. Muitas vezes a gente quer que uma voz venha do céu e fala: ó, para você resolver esse problema é assim, 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 não é? Quando a gente está numa grande luta, Senhor, manda um anjo aí, um anjo vai derrubar tudo que é mal. Mas nem sempre é assim. Eu lembro quando eu era jovem ainda, conhecendo a Cristo, que eu caí na real, pastor. Eu falei: eu vou deixar esse negócio de espetacular para lá, deixa um momento de Deus. Aleluia. Foi um dia que eu fui para a mata orar. Eu, novo convertido, fui ali para a mata, aqui em Arizona mesmo, orar. Dobrei o meu joelho e, como é todo jovem, novo convertido, eu começava a orar e falar: Senhor, eu quero ver anjo. Senhor, para me saber que o Senhor está comigo, eu quero um anjo aqui. Senhor, as minhas lutas, eu preciso de um anjo. Mostra um anjo para mim. Deus, o Senhor mostrou para tanta gente. Tem gente pior do que eu, o Senhor mostra anjo. Mostra para mim, e eu orando, querendo anjo, querendo ver anjo, coisa espetacular, irmão. E eu indagando com Deus e falando: Deus, por que o Senhor não me mostra nada? O Senhor mostra para tanta gente. Querendo o espetacular de Deus, eu buscava isso. Aí eu orando, de repente, começou a fazer um barulho naquela mata. Não sei se era árvore caindo. Eu não sei. Eu sei que o barulho... Irmão, mas eu dei um pulo. Comecei a tremer, ainda bem que estava escuro, ninguém viu. Podia achar que eu estava na unção, mas eu estava morrendo de medo, deu vontade de sair correndo. Falei: o que está acontecendo aqui? E de repente, Deus tocou no meu coração e falou: já imaginou se fosse uma voz de trovão agora? Eu falei: Jesus, não me manda mais anjo não. Porque se um anjo aparecesse aqui, eu ia sair correndo. Eu não estou preparado. Irmão, Jesus fez algo maravilhoso. Para ali, quando chega diante dos seus discípulos, e Tomé não acreditava, queria tocar, ver Jesus, ver as feridas, tocar na ferida. Jesus mostrou as feridas, falou: toca aqui, Tomé, você não quer ver? Toca. E Tomé ali cai e fala: Senhor, me perdoa.
me perdoa, porque eu não criei. O que Jesus disse? Você crê, você acreditou porque você viu. Mas o que ele disse? Bem-aventurados, felizes aqueles que creem e não veem. Feliz é aquele que não vê, mas crê. Esse é o segredo da fé. Eu falei, Deus, se eu crer sem ver, eu sou feliz. Eu sou mais feliz que tu vê. Aleluia. Eu sou uma pessoa mais conceituada espiritualmente que aquele que vê. Então não precisar ver coisas espetaculares faz a gente ser pessoas de fé. Eu falei para Jesus, Jesus, eu não preciso mais ver nada, eu vou só crer. Porque a fé é não ver, é esperar, crendo. Glória a Não é? Deus. Então a fé é isso, você tem que crer. Amém? Amém. Sem ver o espetacular. Tem gente que vê tanta coisa espetacular na vida dele e ele não se converte. Lá em Floraí, teve uns cultos lá, uma mulher não podia andar. E ela foi trazida à igreja, lá na igreja que nós estávamos fazendo, um pregador lá, pregando. E Deus fez um milagre, ela saiu andando da cadeira de roda. E ela saiu andando e depois daquele dia ela andou. Ela andou mesmo, porque ela disse, eu vou na igreja, eu vou continuar porque Deus me curou. Com o passar do tempo, a mulher nunca mais foi para a igreja. Ia visitar de vez em quando. Ela ia para os bailes, mas não ia mais para a igreja. Eu falava, Jesus, a pessoa recebeu um milagre tão grande na vida dela, mas ela não reconhece Deus. Irmão, não é os grandes milagres que vai fazer você crer. Amém? Não é isso. O que vai fazer você crer é você perceber Deus nas suas pequenas coisas que acontecem. Se você olhar o povo de Israel lá, quando estava indo para a terra de Canaã, a terra prometida, pão caía do céu. Amém? Você vai ver cordonizes caía, carne vinha para eles. Mas eles não creram. Milagre não converte ninguém. Então por isso que a gente tem que estar com a nossa mente focada em Deus. Essa mulher, ela não fazia nada de extraordinário, mas ela usava aquilo que ela tinha, as pequenas coisas. Aleluia. Amém? Amém. Segunda coisa que eu quero aqui falar da vida dessa mulher, Dorcas. Ela usava o que tinha, ela fazia tudo que ela tinha. Impactou essas pessoas, a vida dela impactou as pessoas, sabe por quê? Porque ela pegava tudo que ela tinha e fazia para a glória de Deus. A vida dela era para a glória de Deus. O trabalho dela era para a glória de Deus. As ofertas dela eram para a glória de Deus. Você quer impactar pessoas? Faça tudo para honrar a Deus. Aleluia. Tem gente que acha que honrar a Deus é vir aqui, fazer uma oração bonita, pregar, não é isso. Honrar a Deus é nas pequenas coisas, lá na sua casa, que é o lugar mais difícil. O lugar mais difícil de honrar a Deus é dentro de casa. Não é? Lá nós soltamos nossas feras. Dentro da igreja, todo mundo cordeirinho. Mas só a mulher conhece lá dentro de casa, só o marido conhece, não é? A gente, irmão, tem que aprender a honrar a Deus em tudo. Tudo que fazemos, o que você faz? Eu faço corda. Lá em Floraí, eu faço corda. A gente trabalha com corda e envia para os pescadores. E eu, como pastor, falei, Senhor, eu queria só trabalhar na obra, só na igreja, é melhor, né? É mais fácil, a gente vai visitar mais os irmãos. Mas quando eu cheguei ali em Floraí, não tinha ninguém na igreja. Não tinha ninguém. Eu não tinha trabalho, não conhecia ninguém lá. E a igreja vazia, eu falei, Jesus, e agora? Deus falou, vai orando, vai fazendo a obra, fui fazendo. E Deus abriu uma porta de serviço nesse lugar. E muito tempo eu trabalhando, fazendo a obra, falando, Jesus, por que o Senhor quer que eu trabalhe?
E Deus um dia tocou no meu coração e falou assim: é porque eu quero usar esse trabalho para você se achegar às pessoas. Aleluia. Tudo que você fizer, honre a Deus lá. Porque como que eu vou levar Jesus às pessoas se eu não estou no meio delas? Verdade. Aonde eu trabalho, eu falo de Jesus. Aonde eu trabalho, talvez a pessoa não vai ler a Bíblia, mas ele vai ver minha vida. Sim, meu Deus. Aonde você está, irmão, há pessoas que vão ver a glória de Deus na sua vida. Aleluia. É Deus. Fazer missão é você viver para a glória de Deus, honrando Deus em todos os lugares. Oh, glória a Deus. Aleluia. Na sua casa, na escola, como essa mulher, com o seu trabalho. Você pode honrar Deus. Honrar a Deus. Tem muitas mulheres que querem o marido transformado. Honre a Deus dentro da sua casa. E ele será tocado. Aleluia. O homem é da mesma forma. Porque se a gente honrar a Deus, irmão, Deus honra a gente. Aleluia. Amém? Amém. Então essa mulher, ela usava a rotina da vida dela para honrar a Deus. E honrando a Deus, pessoas se achegavam a esse Cristo. Paulo disse assim: quer comais, quer bebais, fazei tudo para a glória de Oh, Deus. Aleluia. Comer, coisa que crente gosta muito. Beber, coisa simples. Quer comais, quer bebais, façais tudo para a glória de Deus. Até no comer. Amém? Amém. Esses dias eu estava lá em casa, aí o irmão mudou do lado da minha casa, o irmão da igreja. E a gente foi lá. E aí eles estavam jantando, estava ele, a esposa dele e as sobrinhas dele. Aí eu falei, depois de tudo, chamei a Jennifer para dentro de casa, põe ela para dentro e falei: ei, irmão, essa menina está dando trabalho aí, né, na sua casa. Aí ele falou: não, ela jantou. Eu falei: ainda come na casa do irmão. Vai falar: o pastor não come, a menina do pastor come muito e come na casa do irmão. Falei: perdão, irmão, olha que menino. Não tem nada não, pastor. Aí ele falou assim: pastor, que coisa interessante que ela fez. Eu falei: o que, irmão? Ele falou assim: olha, na hora de comer, ela falou: ninguém come nada, nós vamos orar antes. Ela falou para nós orar, agradecer a Deus antes de comer. Eu achei aquilo lindo. Ele falou. Eu falei: gente, não tem jeito. Aleluia. Mas naquele momento ela estava glorificando a Deus. Quer com mais, quer com mais. Está entendendo? Coisa simples que tocou no coração do irmão e ele reconheceu. Eu te digo, isso honrou a Deus. Aleluia. Pequenas coisas da nossa vida podem honrar a Deus. Talvez você ache que não, mas muitas pessoas estão olhando o seu modo de viver. Você se diz crente, então cuidado. Façais tudo para a glória de Deus. Se não está glorificando a Deus, irmão, tome cuidado. Aleluia. Porque nós somos criados para glorificar a Deus. Amém? Amém. O ser humano, ele foi feito à imagem de Deus, para refletir a glória de Deus. Imagem é o que? É algo refletido. Você vai refletir a glória de Deus. Deus quer que você reflita a glória dele. As pessoas olham para você como olhou para Dorcas e veja Cristo em você. Amém? Amém. Segunda coisa que eu quero aqui falar, na vida de Dorcas, essa mulher que foi uma grande missionária. Dorcas tinha muita amizade, ela era acessível. O problema muito da igreja é que ela se fecha dentro de si. Irmão, Jesus era acessível. Amém? O povo fariseu ficava louco com Jesus. Por quê? Porque Jesus não era igual aos outros mestres. Ele ia na casa do publicano, ele ia na casa do ladrão, igual Zaqueu. O povo murmurava. Amém? Até os discípulos tentavam fazer Jesus uma estrela pop. Super estrela. Os discípulos queriam fazer de Jesus um popstar. Sabia disso, irmão? Os discípulos vindo lá de Jesus, viu uma mulher gritando, eles
não? O que Jesus teve que falar? Deixe vir a mim as crianças, porque delas são um reino. É acessível. Amém? Amém. Jesus sempre foi acessível até os mais pecadores. Nós temos que ser acessíveis. As pessoas têm que conhecer, a gente tem que abrir a nossa vida para as pessoas. Verdade. Ah, quando a gente vira crente, a gente vira um extraterrestre. É de outro mundo. Eu não sou mais do mundo. E eles são do mundo. Ele não quer se envolver mais com ninguém. Irmão, como você vai tocar as pessoas se você não se envolver? Esses dias, não faz muito tempo não, 3 dias atrás, se não me engano, um rapaz, um senhor já, que chamou a gente para orar, chamou eu para orar por uma mulher lá que estava à beira da morte, com a esposa dele, agora graças a Deus já está melhor, pediu para mim lá orar por ela, a gente orou, ela melhorou, e eu encontrei ele no meio da rua, ele falou assim: pastor, eu gosto de você. Falei: rapaz, que penso, pelo menos um. Ele pegou e falou que gosta de mim. Falou: não é que eu não gosto dos outros, pastor, eu gosto dos outros, mas eu gosto de você. Falei: por quê? Por quê? Ele disse: porque você é uma pessoa que conversa com todo mundo. Eu me sinto tranquilo em conversar com você. Em outras palavras, você é acessível. Eu falei: olha só que bênção. Aleluia. Você ser acessível, você pode chegar às pessoas e levar Cristo. Verdade. A igreja não pode ficar dentro dela, aqui dentro dessas 4 paredes, e falar: não posso. Irmão, você é chamado para tocar as pessoas. Aleluia. Jesus nunca sonhou com uma igreja que não seja acessível. Amém? Amém. Tem uns super crentes aí que falam que você não pode, porque você é santo. A luz tem que brilhar no meio das trevas. Jesus, na oração dele, disse: Senhor, Pai, eu quero que o Senhor livre ele do mal, mas não tireis eles do mundo. Por que não é para tirar a igreja do mundo, os discípulos, os apóstolos do mundo? Porque é ali que eles vão trabalhar. Aleluia. Nós não somos do mundo, em outras palavras, a gente não vai viver como eles vivem. Amém? Amém. A gente não vai se moldar na forma deles. Nós vamos lá para levar o molde de Cristo para eles. Aleluia. Para que eles venham se moldar como Cristo quer. Ser acessível. Amém? Essa mulher era acessível. Terceiro, para terminar. Essa mulher tocou muitas pessoas porque ela servia. Irmão, interessante aqui, quando essa mulher morre, o povo sente falta. Sente falta, chora, vai mandar chamar o Pedro. Estava em outro lugar, estava perto, mas estava em outro lugar. Começou a mostrar as roupas dela, por quê? Porque essa mulher servia. Ela deixou um legado. Mesmo que ela ressuscitou depois, mas interessante é na morte dela tinha pessoas sentindo falta. Porque ela serviu pessoas. Eu quero te perguntar, você como discípulo de Jesus, se você morrer hoje, será que você vai fazer falta para alguém? Quantas pessoas você tocou na sua vida? Quantas pessoas você ajudou? Será que alguém vai lembrar de alguma obra que você fez? A gente pode morrer, irmão, mas a nossa obra fica. Aleluia. Fica como, pastor? Dentro do coração das pessoas que a gente abençoou. É ou não é? Aleluia. Por isso que Jesus chama a gente para servir. Irmão, eu decidi algo na minha vida. Quando eu morrer, eu quero ter tocado pessoas. Aleluia. Eu quero deixar um legado bom. Para quando os meus filhos olhar para trás e falar assim: oh, meu pai fez isso, fez aquilo, serviu alguém, ajudou alguém. Porque morrer sem deixar um legado
É como se a gente passasse a nossa vida aqui em branco. Amém? Amém. Jesus te chamou com um propósito. E o propósito da nossa vida é servir. Jesus, quando estava aqui na terra, ele disse assim: eu não vim para ser servido. Eu vim para quê? Servir. Para servir. Ele não veio para ser servido, ele veio servir. O Filho de Deus veio para servir. Irmão, tanto é que Jesus uma hora pega os seus discípulos, ele coloca uma toalha, e a Bíblia diz que ele vai lavar os pés dos discípulos. Amém? E ele começa a lavar os pés como um escravo. Pedro, que tinha uma visão com os discípulos errados de Cristo, disse: eu não lavo meus pés não, isso não é coisa de mestre fazer não, isso é coisa de escravo. Aí Jesus disse: olha, eu estou dando exemplo para você. Se eu faço, você vai ter que fazer. Um servir o outro. Aleluia. Amém? Se eu posso abaixar e lavar os seus pés, você que é meu discípulo também pode. Aleluia. E o interessante de tudo, irmão, é que Jesus lavou o pé até daquele que não merecia. Judas. O duro não é lavar o pé, servir aquele que faz o bem. O duro é você servir aquele que te faz o mal. Você já imaginou? Jesus lavou o pé de Judas, sim ou não? E o final da história de Judas qual foi? Traiu Jesus. Você acha que Jesus não sabia que ele ia trair? Sabia ou não sabia? Sabia. Mas lá estava Jesus lavando o pé de Judas. Irmão, você tem coragem de servir aquele que fala mal de você? Aquele que te enfiou a faca pelas costas, te traiu? Tem coragem? Jesus estava dizendo: tem que servir. Até aqueles que não merecem. Faça a tua parte. Ser servo de Cristo é viver para servir. Aleluia. Então nessa noite eu quero chamar você. Trabalhe, ajude alguém, faça algo por alguém, mas ele não merece, mas faça. Por quê? Porque Cristo manda. Amém? Amém. Faça alguma coisa. Irmão, ore pelos que te perseguem. Ore. Faça o bem para aquele que faz mal. Aí você vai dizer: pastor, isso não é fácil. Não é, mas faça. Um dia Deus falou comigo grandemente mesmo. Um dia eu estava indo para Mandaguaçu, já vou terminar aqui. Algo que Deus falou assim: ó, começa a abençoar aqueles que fazem mal para você. E eu já era pastor. Aí eu estava em casa, eu ia pegar ali em Mandaguaçu, pertinho aqui, né? E estava um calor. E eu ia pegar lá, mas eu ia à tarde, porque eu ia discipular, até a noite ia demorar um tempo. E eu tomei banho, falei: eu vou vestir uma camiseta normal, né? Levo o paletó numa bolsa e lá eu me visto. E Deus, sabe, só Deus para falar uma loucura dessa. Da minha mente não ia surgir, por isso que eu falo que é Deus. Veio dentro do meu coração: veste o paletó. Falei: Jesus do céu, vestir paletó com calor desse. Daí eu pensei: é loucura da minha cabeça. Daí raciocinando bem, eu falei: não é loucura da minha cabeça. Nem eu não ia ser tão doido de pensar nisso. E foi aquele negócio: veste paletó, veste. E eu falando calor. No final eu falei: eu vou vestir. Sem Deus ou não, vamos lá. Vesti o paletó, peguei a Bíblia e fui pro ponto. Eu não sei se é como o meu tempo aqui. Aí era uma circular que passava a última, tarde. Era que levava os que faziam faculdade. Um calor e eu lá de paletó. Imagina só. Aí, circular parou, quando eu entrei, só jovem, a maioria jovem, para fazer faculdade. E eu de paletó, um calor. Aí eu já suava mais. Quando eu pisei, entrei dentro da circular,
Olhando. Parou. Falei, Jesus do céu. Tinha uns irmãos, não vou falar o nome, não vou falar a igreja, tinha uns irmãos assim segurando. Eles deram uma olhada, cara. Cheguei passando, né? Eu falei, eu vou lá para trás. Porque tá todo mundo olhando. Se eu ficar aqui na frente, todo mundo vai ficar olhando, porque todo mundo vai para frente, então eu vou lá para trás, que aí o povo vai ter que ter mais trabalho. Se for olhar. Vai olhar para trás e tem que virar pelo menos na cabeça. Eu fui andando um pouquinho para trás, e os irmãos assim, eu falei, vai ser irmãos. Nhô. O nhô já virou. Não vai pra... Porque um olhava pro outro, dava risada de mim, que eu tava com o paletó, um calorzão. Até eu tava sentindo aquilo. Aí eu fui indo, os irmãos deram uma disfarçada. Eu fui indo pra trás. Parei na roleta. Aí continuaram olhando pra mim e um cochichando, botando risada. Eu falei, não, vou lá pra trás, vou lá pro fundo. Vou lá na escada. Eu desço um degrau e fico lá. Aí fui, parei na escada e falei, aqui eu tô salvo. Daqui a pouco, lá no último banco eu escuto, me manda real, só o seu dinheiro é meu. Lá na avenida Bento Munhoz da Rocha Neto, que é lá na nossa igreja, só o senhor é Deus lá. Aí eu olhei o campo e falei, meu Deus, esse cara me conhecendo até a igreja que eu sou. Olhei lá, não conheci o cara. O cara tava bêbado e gritando, e todo mundo da circular começou a rir. Todo mundo. E ele grita, só o seu dinheiro é meu. E só o seu dinheiro é meu. E eu, ai Deus. Naquela hora eu acho que foi o inimigo que revelou pra ele. Que eu era, só o Senhor é meu. Sabia do dia, eu falei, misericórdia. Se eu tivesse de camiseta, ninguém ia perceber, né? Mas vamos lá. E eu tô lá. E ele tirando sarro, todo mundo tirando sarro. Talvez tem gente aqui até que tava lá. Tô falando aqui, talvez tem gente que tava lá. Aí tava lá e ele tirando sarro dentro de mim. E eu comecei, Jesus. Eu vou amaldiçoar esse cara. Vou fazer igual ele dizeu. Jesus, ataca esse carro aí. Faz ele ficar quieto. Não, eu tô sendo envergonhado. Aí vamos pra Bíblia. Ele tá brincando com o Gino do céu, Jesus. Sou profeta. E eu indagando com Deus. Aí veio um versículo. Vou falar pra ele. Eu não ia ler o versículo. Sei que eu ia falar um versículo bíblico para ele. Eu ia falar. Eu falei, não vou falar. Deixa ele acabar, eu vou falar. Doidinho para falar coisas, para calar ele, falar algumas coisas bíblicas. E Deus falou, fica quieto. E eu remoendo. Não. E fui daqui de Arizona até lá em cima. Olha, eu não parei no começo de uma das nossas. Fui parar lá no final, lá perto do campeão lá. E aguentando esse carro. E todo mundo rindo. E ele gritando isso. No final, quando eu fui descer, falei, não, Jesus, como é que eu vou falar? Falei, um dia eu te vejo lá na Bento Munhoz da Rocha Neto. A primeira coisa eu disse. Desci. Quando eu desci daquela circular, aí eu falei, Jesus, o negócio é o seguinte, vai dar uma dor de barriga nesse carro. Faz ele rolar agora de dor. Pra ele aprender a não mexer com o jeito. Jesus, põe uma dor nele que ele rola. E aí o povo vai ver e vai falar assim, vai mexer com o nome de Deus. Vai, brinca, eu falo, Jesus, que testemunho lindo do seu nome. Eu estou até vendo todo mundo chegando lá e se convertendo. Vai, Jesus, o Senhor operou, olha, deu tanto milagre para tanto cara, mostra para ele. E eu fui fazendo essa oração. De repente, irmão, veio no coração assim, um versículo bíblico. Veio assim, aquela parte de João, de Pedro e o outro discípulo que foi, Jesus falou, vai até Samaria e fala que eu quero ir lá
E o povo de Samaria falou, não quer Jesus aqui não. E aí os discípulos chegam e falam assim, ó, Jesus, eles não querem o Senhor lá não. O Senhor quer que a gente ore para Deus para tocar fogo em tudo, matar todo mundo? Quer Jesus? Nós já ora, agora o fogo vai descer e matar todo mundo. Aí Jesus olhou, olha ali, e olha que João é chamado o apóstolo do amor, hein? É do amor, então não estou muito longe não. O apóstolo do amor falando isso aí, o meu até era mesmo, não era para morrer, era só para dar uma dor de barriga muito grande. Aí eu falei, ele falou isso e de repente veio Jesus disse o quê? Pois não sabe de qual espírito vocês são? Vocês não é. Eu vim para salvar e não para destruir. Eu vim para servir eles. Até mesmo quando eles não querem, eu vim para abençoá-los. Vocês têm que entender que vocês vão abençoar aqueles que querem mal. Aleluia. Aí eu falei, Jesus, me perdoa. Eu disse, Senhor, abençoa a vida dele. Aleluia. Eu que estava errado. Eu tenho que orar para o bem dele, não para o mal. Aleluia. Irmãos, a gente tem que aprender a servir até aqueles que muitas vezes não nos agradam. E na caminhada não é só uma vez não, é várias vezes, você acha? Sempre vai ter. Amém? Amém. Mas a gente precisa ter isso, porque Jesus tinha. Glória a Deus. Glória a Deus. Se você quer ser um missionário, um homem de Deus, um discípulo de verdade, sirva até mesmo aquele que não merece. Escolha. Vamos orar.